E vamos a mais um vídeo de história, falando agora do processo de decadência do feudalismo. A Europa, entre os séculos XI e XV, passou por transformações que abriram caminho para um reordenamento da sociedade europeia. Esse período é chamado de Baixa Idade Média. Essas mudanças começaram com o declínio das invasões bárbaras e com as inovações no campo, com a utilização de arados de ferro, a ampliação das terras cultiváveis com o aterramento de pântanos e a derrubada de florestas e o aperfeiçoamento de moinhos hidráulicos. Esse contexto propiciou o crescimento da produtividade agrícola e, consequentemente, a expansão demográfica. Mas o aumento populacional também é uma consequência do baixo número de epidemias, graças ao isolamento dos feudos, e da diminuição de conflitos, graças a esse mesmo isolamento e a diminuição das invasões bárbaras. Essas mudanças favoreceram o comércio, a circulação de moedas e o aumento das atividades artesanais, além do crescimento das cidades medievais. O aumento populacional, aliado às taxas cobradas pelos senhores feudais, deixaram muitos camponeses à margem da atividade rural. Muitos procuraram outras formas de sobrevivência, vivendo de saques ou procurando ocupação nas cidades após serem expulsos dos feudos. Essa marginalização social atingiu muitos nobres sem terras, vítimas do direito de primogenitura, que passaram a vagar pela Europa como cavaleiros andantes, oferecendo seus préstimos, seus serviços militares a senhores feudais. Nesse contexto de explosão demográfica e pessoas sem função social, que incluíam os nobres, ocorreram movimentos expansionistas, como os dos germânicos para a Rússia, com o pretexto de expandir o cristianismo, e a reconquista cristã dos territórios árabes da Península Ibérica, que serviram também para dar uma função social aos nobres e aos servos. No fim do século XI, mais precisamente no ano de 1095, o Papa Urbano II, ou Urbano II, convocou as cruzadas, expedições de caráter religioso-militar, com o objetivo de restabelecer o controle cristão sobre a Terra Santa, dominada pelos muçulmanos desde o século VII. Ao organizar as cruzadas, a Igreja Romana tinha por objetivo libertar a Terra Santa, estender a sua influência ao território bizantino, que era a área de atuação da Igreja Ortodoxa, e expandir o seu domínio sobre os territórios controlados pelos muçulmanos no Oriente. Uma parte dessas expedições militares religiosas eram formadas por pessoas excluídas da estrutura social feudal, os nobres, sem terras, e os antigos servos. Muitos cruzados que responderam ao chamado papal o fizeram por fé, mas muitos pensaram em saques, em conquistar terras e riquezas, e outros na ampliação do comércio com a conquista de entrepostos e novas rotas comerciais antes pertencentes aos muçulmanos. Foram organizadas 8 cruzadas
ao longo de quase 300 anos. E elas não conseguiram atingir o seu objetivo inicial, que era libertar definitivamente a Terra Santa do domínio do Islã. Mas elas foram importantíssimas na história europeia, porque contribuíram para o fim do isolamento europeu, contribuíram na reabertura de rotas comerciais e no renascimento urbano, e que acabaram sendo decisivas na expansão comercial que levou ao surgimento dos Estados nacionais e às grandes navegações.